pessoas que querem criar divisões, orgulhando-se de si mesmos e daquilo que foi capaz, e dos seus pontos de vista. Ele diz, isso é o caminho dos demônios. É a mesma coisa. Cada um que começar a se achar melhor que o outro, superior ao outro, mais do que o outro, está sendo afastado do caminho, onde não há superior, nem inferior, nem igual. Nem superior, nem inferior, nem igual. O Dharma incomparavelmente profundo e infinitamente sutil é raramente encontrado, mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo e compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. Como há alguns anos eu venho fazendo, às segundas-feiras, a essa hora, eu faço leitura de trabalhos e ensinamentos escritos e deixados pelo fundador da nossa ordem, mestre Eihei Dogen Yosho Zenji. Nós estamos falando, o livro que nós estamos lendo é uma releitura que o próprio Dogen Zenji Sama fez de vários textos que ele já havia escrito. E este aqui se chama Kuyo Shobutsu, que começa com um poema de Shakyamuni Buda dizendo: sem o tempo do passado, Budas do passado não teriam existido. Sem os Budas do passado, nenhum de nós poderia se tornar um monástico, uma monástica, um praticante do Dharma. Muito bem. Diz que muitas vezes eu vou reler um pedaço que nós lemos a semana passada, a 22ª sessão do Mahaparinirvana Sutra diz o seguinte: Buda falou, pessoas virtuosas, há 100 bilhões de kalpas, Buda Shakyamuni viveu no mundo chamado de mundo Saha. Nesse mundo, ele foi capaz, ele foi reconhecido como aquele que veio do mundo da verdade, merecedor de ofertas, conhecedor de tudo perfeitamente, aquele que vê a verdade e caminha o caminho satisfatoriamente, aquele que adentrou o mundo do despertar, da iluminação, aquele que compreende o mundo, aquele que é insuperável, que não pode ser superado por ninguém, aquele que controla seres humanos, que ensina seres celestiais e humanos, aquele que é honrado pelas pessoas do mundo. E nessa época ele ensinou este Mahaparinirvana Sutra para o bem de todos os seres. E sendo assim informado por um amigo, decidi ouvir a Shakyamuni Buda. E fiquei tão feliz ao ouvi-lo que decidi fazer ofertas venerativas a ele. Tendo vindo, entretanto, de uma família pobre, eu não tinha nada a dar a ele. Pensei em vender a mim mesmo, mas sendo uma pessoa de poucos méritos, fui incapaz de fazê-lo. E quando eu caminhava para casa, encontrei um homem no caminho, e durante a nossa conversa eu disse a ele:
Eu tenho pensado em me vender. E será que o senhor estaria interessado em me comprar? E ele respondeu: é difícil satisfazer minhas necessidades, mas se você for capaz de fazê-lo, eu compro você. Perguntei então: quais são as suas necessidades? E ele respondeu: eu tenho uma doença seríssima, que de acordo com a receita do médico, é preciso que eu coma 3 pedaços de carne humana por dia. Se você for capaz de suprimir-me com essa quantidade da sua carne todos os dias, eu darei a você 5 pedaços, 5 moedas de ouro. Ao ouvir isso, fiquei deleitado e disse a ele: por favor, me dê o dinheiro e me dê 7 dias para eu colocar as minhas atividades em ordem. E ele respondeu: 7 dias é muito tempo. Eu dou a você 1 dia. Pessoas virtuosas. Nessa época, eu imediatamente peguei o dinheiro e voltei aonde estava Buda. Fiz minhas prostrações, reverências completas em frente a ele e dei a ele as 5 peças de ouro. E assim, de todo o coração, eu ouvi, enquanto ele continuava a expor o Mahaparinirvana Sutra. Infelizmente, entretanto, devido à minha estupidez, eu só fui capaz de compreender o seguinte verso: o Tathagata que realizou a verdade está eternamente livre de nascimento-morte. Se você ouvi-lo com sinceridade, felicidade infinita será sua. Guardei esse poema e voltei à casa do homem doente. E todos os dias eu dava 3 pedaços da minha carne. E constantemente recitava o poema: o Tathagata que realizou a verdade está eternamente livre de nascimento-morte. Se você ouvi-lo com sinceridade, felicidade infinita será sua. E eu não sentia dor. E o mês assim se passou. Ao final do mês, o homem doente havia recobrado a sua saúde. E eu voltei ao normal. Ou seja, não tinha nem uma única cicatriz em meu corpo. E ao ver o meu corpo assim restaurado, eu despertei a mais alta suprema mente Bodai. Considerei o grande mérito de mesmo que seja um único simples verso desse sutra. Quão maior seria então o mérito, vindo por haver lido, recitado na sua inteireza. Depois de ter percebido os benefícios do sutra, eu redobrei meus esforços para a procura da suprema sabedoria Bodai. E assim como Shakyamuni Buda, ser capaz de realizar o caminho no futuro. Pessoas virtuosas. Agora eu sou capaz de ensinar este sutra a seres humanos e celestiais. Por causa do vasto mérito de que apenas um dos versos produz. O segredo profundo de onde se guardam os ensinamentos de todos os Budas está contido neste sutra profundo, cujos méritos são incomensuráveis. O Bodhisattva que vendeu a si mesmo nessa época era o predecessor do atual Shakyamuni Buda. De acordo com outros sutras, esse Bodhisattva, quando ele fazia tijolos, ele era chamado de Takuan Min. E respeitosamente fez ofertas venerativas ao Buda Shakyamuni do passado, no princípio do primeiro Asankhya Kalpa. A oferta venerativa que ele fez a este Buda e seus discípulos eram de 3 artigos:
almofadas de meditação, água adocicada e velas. Ele também fez o seguinte voto: quando eu obter o estado Buda, que meu nome, vida após vida, meus discípulos e o país de todos eles sejam a terra do Buda Shakyamuni. E o voto que ele fez naquela época agora se realizou. Assim sendo, quando fizer ofertas venerativas aos Budas, nós não devemos ficar preocupados se ou não nós pessoalmente ou nossas famílias são pobres. Vender a si mesmo para fazer ofertas venerativas a Buda é o Dharma correto do nosso grande mestre Shakyamuni Buda. Quem poderia falhar de ser profundamente comovido e alegre por tal ato? A doação diária de 3 pedaços de sua própria carne ao homem doente não é alguma coisa que uma pessoa comum possa suportar, independentemente de quão bem intencionado estivesse. O Bodhisattva Shakyamuni foi capaz de fazê-lo devido ao seu profundo desejo de fazer ofertas venerativas a Buda. Nós agora estamos capazes de ouvir o verdadeiro Dharma do Tathagata devido à sua vontade de sacrificar a si mesmo. O valor desse verso precedente, o Tathagata, que realizou a verdade, está eternamente livre de nascimento-morte. Se você ouvi-lo com sinceridade, felicidade infinita será sua. O Bodhisattva Shakyamuni foi capaz de fazê-lo devido ao seu profundo desejo de fazer ofertas a Buda. E nós somos capazes agora de ouvir o verdadeiro Dharma de Buda devido à sua vontade de sacrificar seu próprio corpo. O valor desse poema está além de 5 peças de ouro. O mérito desse verso é verdadeiramente profundo, porque foi transmitido de Buda a Buda, vida após vida, inumeráveis kalpas de tempo. Nós, discípulos de Buda, devemos preservar e profundamente reverenciar este ensinamento. O Buda já nos ensinou o grande mérito de, mesmo que seja um único verso, nós devemos entender quão grandioso é o mérito de preservar todo este sutra. O Saddharma Pundarika Sutra diz o seguinte, é o Sutra da Flor de Lótus, né? Se alguém respeitosamente fizer ofertas venerativas de flores, incenso, bandeiras, canópias, as estupas, estátuas, desenhos de Buda, eventualmente realizará o caminho. Isso também é verdade se as ofertas venerativas consistirem de alguém que faça música, ao tocar tambores, gongos, cornetas, órgãos, flautas, harpas, instrumentos como harpas, alegremente cantando as virtudes de Buda, elogiando-o quietamente. Também são atos de mérito equivalente. Mesmo que a pessoa desejando venerar um retrato, uma fotografia, um desenho de Buda, faça num estado de mente perturbada. E que a oferta seja apenas tão pequena como uma única flor, ainda assim será capaz de encontrar inumeráveis Budas. Mas ainda, se tal pessoa venerar o Buda,
fazendo prostrações em frente a uma estátua, ou colocando as mãos palma com palma em gachô, mesmo que seja com uma das mãos ou com ambas, ou se simplesmente abaixar a sua cabeça levemente, encontrará inumeráveis Budas e naturalmente obterá o supremo caminho. Será capaz de atender inumeráveis seres a cruzar para outra margem. Fazer ofertas venerativas dessa forma é a essência e vida dos Budas dos 3 períodos de tempo. Tais ações por parte desses Budas devem se tornar os ideais que nós possamos alcançar cuidadosamente, assim como o mestre Zen ensinava, de não perder tempo sem sentido. Através do mérito de ter feito ofertas venerativas, somos capazes de alcançar o estado Buda. Isso tem sido verdade desde o passado, assim como é, até o presente, e será assim no futuro, porque a verdade é una, não é 2 nem 3. Fazer ofertas venerativas, ofertas aos Budas, é a causa da nossa realização do estado Buda. Hoje eu recebi uma mensagem no WhatsApp do Papa Francisco. E uma das coisas que ele dizia, que é tão próximo do que nós dizemos no Zen, é que ele dizia como o diabo gosta de dividir, criar problemas na sanga, criar confusão, que ele é muito hábil nisso. Porque ele tem pavor do uno, da unidade, da completude. E é o que nós dizemos, não. Quando Shakyamuni Buda sentou-se em Zazen, dizendo que não arredaria seus pés dali até que houvesse acessado a iluminação, ele foi tentado por todas as dualidades, de onde vem a palavra diabo, de 2, de dual, até que acessou a unidade. E Papa Francisco fala aí sobre a igreja. Pessoas que querem criar divisões, orgulhando-se de si mesmos e daquilo que foi capaz, e dos seus pontos de vista. Ele diz, isso é o caminho dos demônios. É a mesma coisa. Cada um que começar a se achar melhor que o outro, superior ao outro, mais do que o outro, está sendo afastado do caminho, onde não há superior, nem inferior, nem igual. Nem superior, nem inferior, nem igual.